Paulo Fonseca é o presidente da direção do Centro de Línguas de Oliveira das Meias, que mudou recentemente de instalações. É nessas instalações que nós nos encontramos. Boa tarde, Paulo Fonseca. Antes de mais, pergunto-se como é que correu esta mudança e se já está tudo pronto para receber o Centro de Línguas de Oliveira das Meias. Boa tarde, Emanuel. Esta mudança, eu diria que podemos considerar que já está concluída, apesar de ainda não estarem, todas as condições criadas, ainda falta aqui ou ali alguns pormenores. Era algo que era ambicionado pelo Centro de Línguas há muitos anos, o ter uma instalação onde se pudesse considerar a instalação definitiva, vamos chamar assim, porque o Centro de Línguas já lecionou em diversos sítios, no antigo liceu, na escola secundária. Penso que também, até não tenho a certeza, mas tenho a ideia que também em umas outras instalações ali da antiga Bento Carqueja, penso também se lecionou lá. Ultimamente, e já há bastantes anos, estávamos no Rainha. Agora, porque houve realmente também um esforço da Câmara Municipal em nos conseguir arranjar uma solução definitiva, estamos aqui. Mudámos numa altura, eu diria que ninguém contava com isto, não é? Questão do Covid, portanto foi precisamente a meio deste turbilhão que nós mudámos, mas pronto, com o esforço e a compreensão da generalidade dos pais encarregados de educação e com, também a ajuda da professora Hilda, da Ferreira de Castro, tenho que também agradecer à professora Hilda, porque ela, nesta mudança, nós saímos do Rainha com o objetivo de vir para aqui, depois entretanto as obras atrasaram um pouco por causa do Covid, e neste ato de tempo, eu continuo a chamar Liceu, portanto a Escola Secundária Ferreira de Castro, com a professora Hilda, portanto albergou-nos ali durante algum tempo, antes de passarmos definitivamente para aulas em online, não é? E na generalidade sentem-se confortáveis? Os alunos e a direção sentem-se confortável neste edifício? Sob o ponto de vista da direção, sim, acho que é muito interessante. O sítio é impecável, é muito central. Acho que é muito confortável para os pais, tanto trazerem os crianças e jovens, como, virem buscar. Quanto digamos, aos alunos também, de uma forma geral, o feedback que temos é muito positivo. Quanto aos pais, ainda não tive nenhuma oportunidade de falar com a generalidade dos pais em nenhuma Assembleia Geral, mas um ou outro com quem tenho falado também só tece elogios, porque realmente o sítio é muito bom e as condições são bastante boas, agora sim. Traçamos uma radiografia do Centro de Línguas de Oliveira das Meias. Neste momento, quantos alunos é que tem, quantos professores, quantos funcionários e qual é que é o orçamento com que a direção trabalha no Centro de Línguas? Relativamente ao número de alunos, nós neste momento devemos ter uns 350 números redondos, e eu digo neste momento porque, infelizmente, por via da questão do Covid, nós tivemos uma quebra bastante significativa de alunos do ano letivo passado para este ano letivo. Estamos a falar de uma quebra de percentagem? Estamos a falar, se calhar, na ordem dos 20%. Foi muita gente. Eu diria que tem eventualmente duas interpretações disto. Uma, porque houve muitos alunos que chegaram ao 12º ano e, portanto, foram para a universidade e por essa via deixaram, naturalmente, fecharam um ciclo, não é? Aqui na cidade. E por outro, porque os pequeninos, vamos chamar assim, que normalmente costumavam substituir, imaginemos se iam 50 ou 60 para o ensino superior e entrariam 50 ou 60, pronto, esses aí também entraram em menor número. Eu aí tenho dúvidas ainda se realmente se deveu muito à questão do Covid só, ou se também se deve, de uma forma geral, ao facto de, haver menos crianças, ou a dificuldade também financeira dos pais. Eu ainda não sei exatamente a causa raiz dessa componente. De uma forma geral, nos vários anos letivos também houve alguma redução, e eu aí acho que já foi pela questão do Covid nessa componente. Tenho essa ideia que já se terá sido por aí. O Paulo Fonseca aceitou ser presidente da direção do Centro de Línguas de Oliveira das Meias em 2016. Que balanço é que poderá fazer
desde esse ano? Logo começando pelo número de alunos, se vem aumentar desde essa altura, que mudanças é que houve no Centro de Línguas? O que é que nos pode contar sobre esta situação? Relativamente ao ano 2016, que realmente foi o ano em que eu abracei este grande desafio, na medida em que, como sabem, o Centro de Línguas foi criado em 1966, eu diria por uma visão estratégica muito interessante por quem estava na Câmara Municipal e nas juntas de freguesia, que foi quem apoiou o surgimento do Centro de Línguas. Portanto, isto já tem 53 anos, 54 anos. E já por cá passaram mais de 10 mil alunos no Centro de Línguas, portanto, na sua generalidade, a população de Oliveira das Meias, salvo um ou outro que eventualmente não seja, ou seja, daqui de um concelho limítrofe. Portanto, relativamente à questão deste grande desafio, foi-me colocada a data pela Câmara Municipal e pelos elementos da Câmara Municipal que estavam na altura na Câmara, porque havia a necessidade de separar, digamos, a gestão camarária da gestão do Centro de Línguas. E havia essa necessidade porque na altura estávamos aqui com a Troika, como se bem recordam, portanto não era possível, digamos, a Câmara Municipal atribuir subsídios a uma instituição onde também quem estava a liderar era a próprios elementos da Câmara Municipal. Portanto, era o que acontecia. Numa primeira fase o Presidente do Centro de Línguas era sempre o Presidente da Câmara, depois passou a ser uma vereadora, mas portanto havia esse cordão umbilical. Em 2016 realmente pediram para que fossem os pais a assumir e portanto eu fui nessa qualidade de pai, digamos, de duas jovens que andavam aqui e que ainda andam. E acabou por assumir a liderança. Por ficar aqui na direção, juntamente com o Dr. Armando Russo Valente e com a professora Cristina, que é também a diretora pedagógica do Centro de Línguas. E porquê é que decidiu aceitar o desafio? Eu decidi aceitar o desafio por uma questão muito simples, porque eu tenho uma ligação umbilical ao Centro de Línguas, em termos familiares. A minha mãe nasceu em 1945 e já foi aluna do Centro de Línguas. E que faz parte dos 10 mil alunos que passaram aqui. Faz parte dos 10 mil alunos, exatamente. Eu e o meu irmão já fomos alunos do Centro de Línguas. E as minhas filhas são alunas do Centro de Línguas e, portanto, o que me fez decidir eu diria que foi natural. O decidir, só o facto de entender que isto poderia ficar sem rumo ou poder eventualmente cair, foi, digamos, o elemento essencial para tomar a decisão. E passado 4 anos não está arrependido da decisão que tomou? Apanhou vários problemas ou nem por isso? Eu, relativamente a isso, quero lhe dizer o seguinte. Ao longo destes anos, já me passou tudo pela cabeça, porque isto foi realmente um desafio muito grande. Quando nós chegámos ao Centro de Línguas, nós tínhamos 14 associados. Neste momento temos mais de 300. Quando fala em 14 associados, é o que? Associados, neste momento isto é uma associação sem fins lucrativos. Okay? Portanto, e os associados são os pais dos meninos, ou, no caso de serem adultos já os alunos, são os próprios alunos. São os associados. E havia 14... Tínhamos 14 associados. Sendo que 2 deles era eu e a minha mulher. Portanto, em minha casa tinha 2. Neste momento, como digo, temos mais de 300. Tínhamos, à data que assumimos isto, 380 mil euros de dívidas, sendo 140 mil à Câmara Municipal e 240 mil à Segurança Social. E eram dívidas de que ordem? Sobre o quê? Eram dívidas que já vinham do passado, fruto, eu penso que é do conhecimento geral da sociedade oliveirense, se quisermos. Enfim, que tiveram associados a alguns desvios que houve e alguns erros eventualmente de gestão e desvios que houve na gestão do Centro de Línguas. Foram processos que correram em tribunal e, portanto, as pessoas foram responsabilizadas nessa perspectiva, mas uma coisa é a responsabilidade no sentido de dizer, ok, tiveram responsabilidade em desviar determinados valores, outra coisa é
o pagar as coisas, que na verdade não pagaram e, portanto, as dívidas ficaram na associação, não é? E conseguiu dar a volta a esses 380 mil? Esses 380 mil euros de dívida que em 2016 nós tínhamos, neste momento nós conseguimos reduzir, neste período de tempo, 50% dessa dívida. Temos uma dívida na ordem dos 190 mil. Ainda temos, mas eu diria que foi um percurso muito interessante, feito, acima de tudo, com o esforço e a dedicação, diria, de todos. Toda a gente nos ajudou a levar este barco para a E onde é que está o segredo? Sendo a ajuda de todos, qual é que foram as principais decisões para que essa... Eu vou-lhe dizer aquilo que nós... O segredo, isto é a gestão de uma associação, se quisermos, é como a nossa gestão de casa. Nós só temos duas maneiras, ou aumentamos receitas ou diminuímos custos. E o que é que aconteceu? Aumentaram a receita? Nós, felizmente, conseguimos aumentar a receita muito por via do aumento de alunos, que infelizmente infletiu esta tendência do ano passado para este ano, mas tinha vindo a aumentar sempre, desde 2016 até o ano passado, não fosse esta questão do Covid, como eu referi. Portanto, e esse percurso ajudou-nos claramente também, não é? Por outro lado, a questão da contenção de custos, que era uma premissa que o Centro de Línguas já tinha, portanto isso não foi inovador do nosso lado, diria eu, portanto foi continuar com essa contenção de custos. A única coisa que fizemos foi renegociar os planos de pagamento com a Câmara Municipal e com a Segurança Social, por forma a podermos ter um bocadinho de folga, digamos, mensalmente, não é, por via dessa renegociação, para depois, em períodos posteriores, poder ter alguma verba para poder, enfim, pagar alguns valores suplementares ou, eventualmente, fazer face a algumas questões que pudessem surgir. E surgiram. Também terei todo o gosto em explicar. Porque quando nós chegámos em 2016, tínhamos processos de inspeção a decorrer no Centro de Línguas por parte da Autoridade Tributária. A Autoridade Tributária entendia que nós deveríamos cobrar IVA e entregá-lo ao Estado, portanto, cobrar IVA aos pais. Assim como entendia também que nós devíamos ser tributados em sede de IRC. Nós não entendíamos, achávamos que não, e, portanto, tivemos que meter processos em tribunal contra a Autoridade Tributária. Portanto, nós neste período de 4 ou 5 anos tivemos aqui várias batalhas, e grandes batalhas, diria, contra a Autoridade Tributária. No que ao IVA diz respeito, felizmente todos os processos que já saiu a decisão saíram sempre favoráveis a nós, mas obrigou-nos até, inclusive num destes anos, a cobrar IVA e a entregar ao Estado, porque fomos forçados a fazê-lo. E depois, assim que saiu a primeira decisão favorável a nós automaticamente deixámos de cobrar aos pais e assumindo nós, porque como devem entender, estas questões, no caso de perdermos, quem é corresponsável pelo pagamento é quem está à frente da gestão da associação, neste caso, não é? E, portanto, mesmo assumindo esse risco, e porque tínhamos uma decisão a favor, digamos, da associação, nós então entendemos que devíamos suspender e fizemos de imediato. E entretanto saiu outra decisão favorável a nós e aliás já saíram mais duas. Portanto, nós ganhámos a decisão de 2014, a decisão de 2015, a decisão do primeiro trimestre de 2018 também, porque houve ali uma questão técnica que nos obrigou a meter um processo específico para aquele trimestre. E, portanto, no que ao IVA diz respeito, estamos agora à espera, da decisão final para que, para todo o sempre, realmente deixemos de ter essa necessidade. Problema. Coisa diferente foi relativamente ao IRC. Ao IRC, nós não dizíamos que, portanto, nós aceitámos que deveríamos ser tributados em sede de IRC, mas a nossa posição era a de que as cotas dos associados e o subsídio que a Câmara nos dá anualmente, não deveriam ser tributados, ou seja, não deveriam entrar como vendas. O entendimento da Autoridade Tributária era que isso devia entrar como vendas, como uma receita, e nós entendíamos que não, porque achávamos que
o subsídio e as cotas dos associados eram para cumprir aquilo que estatutariamente está definido, que é, no fundo, disseminar, digamos, o ensino das línguas pela população de oliveirense de uma forma geral, a preços muito competitivos, para podermos ter, enfim, não um conjunto muito restrito de pessoas que realmente podem pagar, mas poder ter preços que, enfim, que torne o Conselho algo distinto da maioria dos conselhos do país. Não é? E aí perdemos, no caso do IRC, porque não foi entendimento do Tribunal ser favorável a nós, e portanto com isso tivemos que pagar mais cerca de 70 mil euros destes anos todos. Deixa-me só voltar a 2014 e referiu o caso de justiça que envolveu o Centro de Línguas de Oliveira das Mães. Sente que quando assumiu a direção, a instituição ou a associação era olhada com alguma desconfiança, e se sim, como é que procedeu para que a sociedade voltasse a acreditar no Centro de Línguas? Olha, eu quando em 2016 assumimos a direção, eu nunca senti que, digamos, a sociedade oliveirense não confiasse no Centro de Línguas, pelo contrário. A sociedade em si, os pais, os alunos, mais os pais do que provavelmente os alunos, porque naturalmente os pais é que acabam por ser os decisores de colocar os meninos aqui, não é? Nunca senti, porque na verdade nós temos um Centro de Línguas de excelência. Mas na verdade tinham 14 associados, apenas 14 associados nesse ano. Sim, mas porque isto sempre foi, vamos lá ver, o Centro de Línguas sempre foi associado, eu diria, quase como se fosse uma secção da Câmara Municipal, ou seja, nunca foi visto como algo, como um organismo autónomo, se quisermos, não é? Como uma associação autónoma, que é, e não o é apenas desde 2016. Eu não tenho agora de memória, mas estou em crer que já é uma associação juridicamente autónoma desde 1991, se não me falha a memória. Só que, digamos, quem era os corpos eleitos, se quisermos, até nos estatutos dizia que o candidato a Presidente de Câmara era automaticamente nomeado, se quisermos, como Presidente do Centro de Línguas, e assim como também era Presidente da Academia de Música. Portanto, eram dois organismos que estavam sobre a alçada muito próxima da Câmara, e portanto isso fez com que, no meu entender, só havia esses ditos 14 associados por isso. Nós tivemos de tomar uma decisão no sentido de aumentar realmente o número de associados, porque foi uma necessidade, porque a dada altura a autoridade tributária também entendia que então, mas que associação é esta quando só temos 14 pessoas como associados? Isto parece aqui, tipo, eu diria quase um clube de amigos, entende? E, portanto, nós tivemos que realmente diferenciar as coisas e fazer uma tabela de preços para associados e outra para não associados, e, portanto, também com esta diferenciação acabou por as pessoas sentirem-se, digamos, na necessidade também de se associarem para fazerem parte pelas vantagens que teriam que obter por essa via. Portanto. E qual é que é o orçamento do Centro de Línguas? Eu não me quero enganar, que eu não tenho assim bem de cabeça, mas deve rondar ali os 270 mil euros já. Uhum. E com esse valor, entre pagar a dívida passada e investir no presente e no futuro do Centro de Línguas, como é feita essa gestão? O objetivo do Centro de Línguas não, portanto, foi o objetivo no passado, é no presente e há de ser no futuro. Não é ganhar dinheiro, portanto é pagar as contas e dar, diria, um resultado zero, porque é essa, digamos, o objetivo último. Obviamente que neste momento temos ainda contas a pagar e, portanto, vamos ter que as pagar, temos que honrar os compromissos, naturalmente, mas não é, digamos, ter um resultado líquido positivo, com o objetivo de dar lucros. E não é esse na sua perspectiva e na perspectiva da direção, conseguem chegar a esse break-even quando? Ou seja, nem dá lucro nem dá despesa? Assim, sob o ponto de vista se a questão é direcionada para limpar a dívida, eu gostaria, ou melhor, eu tinha como objetivo, não quando cheguei no primeiro mandato, que são mandatos de 3 anos, nós estamos no segundo mandato,
mas no primeiro não, mas no segundo mandato tinha como objetivo conseguir limpar a dívida toda até ao fim do segundo mandato. Não vai ser possível, infelizmente não vai ser possível, mas eu diria que no próximo mandato, quer esteja eu aqui, quer sejam outros pais, eu diria que no próximo mandato acho que sim, mas isto é uma corrida de fundo, porque se nós terminarmos no próximo mandato estamos a falar num horizonte temporal de 9 anos, portanto não estamos, mas também tinha que ser assim, nós não podemos querer pagar tudo isto que estava para trás de uma forma rápida, porque isso iria ter que tornar isto o Centro de Língua numa perspectiva empresarial, e não é esse o objetivo. Portanto, o objetivo é tentar sempre manter o nível de preços. É lógico que nós não aumentamos preços todos os anos, aumentamos aqui ou ali, de 2 em 2 ou de 3 em 3, às vezes fazemos pequenos ajustes, mas se nós compararmos, sempre fizemos um benchmarking com as escolas de línguas que há em redor nos concelhos limítrofes, e já não ir muito para o Porto ou Lisboa, que isso então o nosso nível de preços é substancialmente inferior. E é assim que queremos manter. Não é? Falou em objetivos. Quais são os objetivos estratégicos do Centro de Línguas de Oliveira das Mães? Deixe-me só, antes dos objetivos estratégicos, deixe-me só dizer-lhe o que é que nós conseguimos neste período de 2016 a 20, alguns pontos que eu acho que são importantes. Já lhe referi a questão dos associados, já lhe referi a questão dos processos contra a AT que tivemos e, portanto, ganhámos o IVA e perdemos a questão do IRC, mas há aqui 2 ou 3 que são muito interessantes. Conseguimos uma obtenção, conseguimos o reconhecimento por parte do Ministério da Educação, no sentido deles nos reconhecerem como entidade que desenvolvemos como é que se diz, atividades extracurriculares, e portanto isto permite-nos ter um enquadramento, no sistema, se quisermos, de educação que não tínhamos. Obtivemos também esta certificação da DGERT, do Ministério do Trabalho. O que é que isto implica? Implica que nós podemos, e já temos dado, formação profissional empresarial, e portanto emitindo os certificados respectivos e permitindo às empresas também cumprir, como um normativo legal de dar formação aos seus funcionários, e portanto com os respectivos certificados, coisa que também não tínhamos. Portanto, essa também era uma das minhas perguntas. A vossa ligação às empresas continua, vai ser forte, tem uma forte ligação às empresas de Oliveira das Mães. Temos uma forte ligação, e agora vou, no fundo, saltar para a questão que me estava a colocar de quais são os objetivos, futuros. Nós temos como objetivo continuar a apoiar, no fundo, o ensino das línguas e administrar o ensino das línguas para as crianças e jovens, e portanto aumentando o número de alunos e respectivos associados, portanto os pais. Aprofundar a relação com as empresas do Conselho, porque nós estamos convictos de que grande parte do desenvolvimento empresarial do Conselho, estou-me a referir em termos industriais, em termos de exportação, muito se deveu, sem dúvida, ao empreendedorismo dos empresários oliveirenses, mas o Centro de Línguas já também teve uma pequenina, cota nesse sucesso, na medida em que eu diria que a generalidade da população oliveirense, desde há muitos anos, fala pelo menos mais uma língua, além da língua portuguesa, não é? E muita gente fala mais 2 línguas, e muito se deveu ao Centro de Línguas, e portanto outro dos pilares que para nós é essencial no futuro é a continuação desta aprofundada relação com empresas. Aliás, vamos lançar esta semana uma informação para as empresas que acabamos de preparar ontem precisamente, para exatamente dinamizar essa relação ligação. E aprofundar. Exatamente. Sobre as freguesias, vocês têm delegações em freguesias, ou será um objetivo terem delegações nas freguesias do concelho? Isso foi outro dos pilares que nós desenvolvemos entre 2016 e 2020, e agradeço-lhe a questão, porque na verdade íamos esquecer de dizer isto, e acho que é essencial, porque tinha a ver com o nosso objetivo, que é nós queremos ministrar, o ensino das línguas a todos os alunos de Oliveira das Mães, e quer a gente queira, quer não, ou pelo menos ministrar
disponibilizar. Depois, se vamos ministrar ou não, isso já é outra questão. Mas, e nós, quando entramos, também porque felizmente fomos desafiados pelo professor Figueiredo do agrupamento de Cocujães e São Roque para abrirmos lá um pequeno polo, e esse foi realmente o primeiro polo que nós abrimos. Logo em 2016 mal entramos. A seguir a esse polo abrimos também um polo no agrupamento de Loureiro Pinheiro da Bem-Posta, e com isto, tendo em conta que nós geograficamente estamos no centro da cidade, portanto temos aqui uma ligação umbilical por essa via aos alunos aqui do lado, os vizinhos aqui da Soares de Basto, e aos alunos da Ferreira de Castro, também estamos aqui neste perímetro urbano, não é? Só nos falta um agrupamento, digamos, do concelho, que é de Fajões e Carregosa. Já tivemos no passado, há coisa de um ano talvez, um ano e pouco, conversas com o professor Camilo, no sentido de realmente também abrir também lá um polo, porque é esse o nosso objetivo. Depois meteu-se isso do Covid, enfim, também é uma questão que está na agenda, reatar, digamos, as conversações com o professor Camilo, no sentido de também lá ter um polo, porque é esse o nosso objetivo, realmente ter polos em todos os agrupamentos do concelho. Durante muito tempo, Centro de Línguas de Oliveira das Mães era sinónimo de Miss Almeida, a fundadora deste Centro de Línguas. Já foi abordado alguma vez a possibilidade de haver um prémio para homenagear a Miss Almeida? Nós, há coisa de um ano, numa Assembleia Geral, apresentámos nessa mesma proposta da direção uma proposta para que ela fosse considerada sócia honorária do Centro de Línguas. Essa proposta foi aceita e, portanto, digamos, foi um pequenino miminho, se quisermos, que fizemos à Miss Almeida, mas eu diria que todos os miminhos que possamos fazê-lo serão sempre poucos, porque ela realmente teve uma dedicação de uma vida, e foi extremamente resiliente para que o Centro de Línguas fosse o sucesso, eu diria, académico e pedagógico que é hoje, porque se nós virmos, digamos, as professoras mais experientes que temos atualmente, vamos dizer assim, foram discípulas, no fundo foram discípulas da Miss Almeida, e o nível de exigência que elas hoje ainda continuam a ter aqui, eu estou em crer que também muito se deve, digamos, ao cunho da Miss Almeida. Eu, na verdade, sob esse ponto de vista, se quisermos mais académico ou pedagógico, eu não me meto muito, porque não é propriamente a minha praia, se quisermos, mas tenho a certeza absoluta de que é assim, porque senão, vejamos, eu curiosamente tenho aqui um resumo, não é um resumo, é como é que é dizer, uma informação gráfica que é produzida pela Cambridge. Eles produzem essa informação anualmente e comparam, no fundo, digamos, a performance do nosso Centro de Línguas com a performance média dos centros de preparação para o Cambridge de Portugal e, por sua vez, comparam também com os centros de preparação a nível mundial. E posso lhe dizer que, por exemplo, mas isto não é só no ano passado, tem sido assim ao longo dos anos. No ano passado, o nosso Centro de Línguas ficou, em média, acima dos centros de línguas todas de Portugal e acima de todos os centros de línguas a nível mundial. Portanto, isto mostra a qualidade do Centro de Línguas. Eu estou-me a referir concretamente a este gráfico, que depois vos posso facultar, da Cambridge, mas nós no ano passado, por exemplo, todos os alunos que foram, digamos, propostos a exame na língua inglesa, francesa e alemã, obtiveram 100% de aprovação. Portanto, isto não é mérito da direção, que fique claro, isto é mérito dos alunos, dos pais dos alunos, porque alguns deles, com bastante esforço financeiro, os põem aqui para eles aprenderem, e das professoras. Claramente que isto só prova a excelência
de escola que aqui temos, e seria uma pena nós não a termos, não é? Portanto, mas, apesar de ter sido aprovado em Assembleia Geral, este prémio sobre Miss Almeida, na parte prática, como é que se poderá desenrolar esta questão? Portanto, nós comunicámos isso à Miss Almeida, ela naturalmente ficou feliz, e posso lhe dizer que uma outra coisa que nós gostaríamos de fazer, inclusive já falámos também a título de reunião de direção, e nunca falámos publicamente, mas aproveito para o dizer, tendo em conta que viemos agora para as novas instalações, gostaríamos de nomear uma sala com o nome Miss Almeida, no fundo eu diria, para perpetuar um bocadinho a presença dela no Centro de Línguas, enfim, para as gerações que hão de vir, e que as mais novas já não lhe dizem muito, mas pelo menos quando virem o nome, perguntarem de quem é e alguém ter a oportunidade de lhes explicar. Portanto. Que foi. Voltando um pouco atrás, quando esteve a falar sobre a questão do fisco e do IRC, este tipo de problemas atrapalham. Qual é que é o nível de atrapalhação que poderá causar numa associação como o Centro de Línguas? É assim, eu diria que nós temos aqui duas gavetas, digamos assim, em termos de linha de ação. A direção do Centro de Línguas, digamos, o foco tem sido realmente, eu diria, a gestão financeira e destas questões do fisco e processo em tribunal, etc., para, de algum modo, ou tentar ao máximo ter o mínimo de impacto na gestão corrente e pedagógica do Centro de Línguas. Eu acho que temos conseguido fazer isso com algum sucesso, porque, na verdade, eu e o Dr. Armando Russo Valente não nos imiscuímos na questão, digamos, pedagógica, porque também não sabemos, também não é? E focamos nesta componente. E a professora Cristina, apesar de também, naturalmente, nos ajudar nesta componente, mas o grande foco dela é a gestão pedagógica e a gestão para dentro do Centro de Línguas, juntamente com os professores. E, portanto, esta questão felizmente, temos conseguido separar bem as águas e eu diria, manter a estabilidade que o Centro de Línguas tem e que merece ter, naturalmente. Eu ainda há pouco também falei sobre o Centro de Línguas no Concelho de Oliveira das Mães, mas também há o objetivo de ir para fora das fronteiras, ou será sempre Centro de Línguas de Oliveira das Mães? Deixe-me dizer-lhe o seguinte, eu ia dizer enquanto eu, mas eu vou dizer enquanto esta direção, porque estamos perfeitamente alinhados nisto, estivermos aqui, o nosso objetivo há de ser, porque isto não é nenhuma empresa, isto é uma associação, e é uma associação cujo objetivo é ministrar o ensino de línguas em Oliveira das Mães e para os oliveirenses, portanto não é para mais ninguém, nós não temos nem devemos andarmos a fazer concorrência noutros concelhos, não é o foco, claramente. Não vou dizer que se aqui ou ali houver alguma empresa que precise de uma formação específica e nos peça que a gente não possa fazer, mas não é claramente o foco. Portanto, respondendo à questão, o objetivo do Centro de Línguas é Oliveira das Mães, porque é o Centro de Línguas de Oliveira das Mães e há de ser. Portanto. Um ano depois de ter tomado posse como Presidente da Direção do Centro de Línguas de Oliveira das Mães, o Executivo autárquico mudou em termos de partido. A Câmara passou de ser social-democrata para ser do Partido Socialista, ou conotada do Partido Socialista. Notou alguma diferença de ação, ou a aposta da Câmara Municipal manteve-se no Centro de Línguas de Oliveira das Mães? Eu relativamente à questão de diferença, eu praticamente, vamos lá ver, aquilo foi realmente o primeiro ano. Nós, quando chegámos, o foco era de tal maneira esta questão do diferendo que nós tínhamos com a AT, que acabei por nem ter grande tempo quase para respirar, se quisermos. Portanto, eu diria que a nossa gestão praticamente só foi já com o Partido Socialista
à frente da Câmara quase. Eu acho que também houve, enfim, eu diria uma evolução, se quisermos, da forma como esta gestão do município olhou e olha para o Centro de Línguas. Eu estou em crer que numa primeira fase, exatamente também por todo este histórico de processos e de dívidas que tinham ficado aqui, se calhar, digamos, a forma como olhavam para o Centro de Línguas podia gerar algumas dúvidas, mas nós sempre tivemos, tanto com a gestão anterior do município como com a atual, uma postura de abertura, de mostrar as contas todas. Eu diria que estamos aqui a trabalhar em equipa em prol do desenvolvimento do Conselho, portanto, independentemente da questão político-partidária A ou B que esteja no município. E eu estou em crer que neste momento, aliás, neste momento eu diria que verdadeiramente nunca houve nada contra, por parte do município atual, digamos assim, nunca houve nada contra o Centro de Línguas, mas tenho sentido uma evolução muito positiva, tenho que admitir, apesar de nunca ter tido nada negativo, mas tenho sentido uma evolução muito positiva, digamos, na parceria, na relação com o Centro de Línguas, neste período. Olhando para, e focando agora na pessoa do Paulo Fonseca, como é que se define? Quem é que é o Paulo Fonseca? Como é que se pode apresentar à sociedade oliveirense o Paulo Fonseca? Para quem me conhece melhor, eu às vezes, enfim, na brincadeira costumo dizer que sou um euro-asiático nascido em África. E porquê? Porque a minha mãe é de Pinheiro da Imposta, portanto é oliveirense. O meu pai nasceu em Goa, na Índia, e eu nasci em Angola. Por isso é que na brincadeira, enfim, costumo dizer isto. Mas quem é o Paulo Fonseca? Foi alguém que sempre viveu em Oliveira das Meias. Enfim, nasci em Angola, mas vim para aqui menino. Com que vim para cá com 5 vai? anos, 5 a fazer 6. Portanto, fiz a minha instrução primária na escola de Pinheiro da Imposta, da Ariosa. Fiz o chamado ciclo preparatório à data e o secundário, enfim, nas escolas aqui no centro de Oliveira das Meias, portanto, na Bento Carqueja, aqui na Industrial, aqui ao lado. Depois fui para estudar para fora, fui para Coimbra, depois para Santarém, enfim, fiz o meu percurso normal numa primeira fase, numa área mais ligada à produção animal, e depois, assim que comecei a trabalhar, concluí logo que não era isto que eu queria fazer da vida, ou seja, que não queria trabalhar na área da engenharia de produção animal, e decidi começar a estudar gestão e, portanto, depois licenciei-me em gestão, depois fiz mais um conjunto de formações nessa área, em comércio externo e marketing internacional na Universidade Politécnica de Madrid, fiz um MBA na Universidade Católica Portuguesa, em parceria com a Universidade de São José de Macau e a ESA de Barcelona. Enfim, no fundo, depois desenvolvi as minhas competências, digamos, académicas, se quisermos, pela área da gestão. E em termos profissionais, fiz carreira numa primeira fase aqui em Oliveira das Meias, na ProLeite e depois Lactogal, onde estive quase 20 anos. Depois aceitei um desafio para ir para diretor de operações de uma holding no distrito de Viseu, onde estive lá mais quase 8, 10 anos. E agora estou há cerca de 2 anos novamente em Oliveira das Meias, no Grupo Simoldes, onde tenho a responsabilidade, sou diretora adjunto da logística central e, portanto, tenho a responsabilidade do supply chain do grupo. E, portanto, eu diria que sou um oliveirense de sangue por via da minha mãe e sou um oliveirense de gema porque é aqui que me sinto bem, é aqui que tenho casa, é aqui que vivo, é aqui que as minhas filhas vivem, enfim, a minha mulher é daqui também. Portanto, o Paulo Fonseca é alguém que gosta muito de Oliveira das Meias. E qual é que está no mundo empresarial, qual é que é a sua relação com a comunidade empresarial a nível de exportação? Eu na atividade anterior que tive, portanto na empresa de Viseu, também juntamente com a responsabilidade digamos, das operações do grupo, também tinha a responsabilidade comercial para a África. E, portanto, eu acho que é essencial, também me deu
enfim, alguma experiência, a questão de olhar para os mercados externos, essa experiência de vida que tive em termos profissionais, eu acho que é essencial. E é essencial porque nós, claramente, as empresas, de uma forma geral, têm que ter mercado. E, portanto, se nós também olhamos para um mercado de 10 milhões de pessoas, é uma coisa. Se olhamos para um mercado de 10 milhões elevado a N, é outra coisa. E, portanto, necessariamente, quem quer crescer, tem que crescer olhando para o mundo. E, portanto, não pode olhar só para o seu bairro ou para a sua cidade. Nós temos que olhar realmente para onde o mercado existe, para onde existe a necessidade e ir atrás. Isto fazendo um bocadinho o link com as línguas, é essencial para ir atrás, a gente saber dominar, enfim, comunicar com as pessoas e, portanto, dominar línguas para poder realmente também fazer este link entre o mundo empresarial e de exportação, não é? Portanto, eu diria que é essencial também daí o dizermos há bocadinho que a questão do Centro de Línguas também tem que ter uma vertente de apoio às empresas forte e de formação dos quadros e colaboradores das empresas, porque as empresas, para crescerem, também precisam de pessoas que saibam falar a língua. Na preparação desta entrevista, fiquei a saber que Paulo Fonseca é um adepto do desporto em geral e é um adepto da Oliveirense em particular. Este seu gosto pela Oliveirense é transversal a todas as modalidades? Acompanha hóquei patins, futebol, basquetebol? Sim, eu gosto muito do Oliveirense, não há dúvida. Eu sou sócio do Oliveirense, gosto muito do futebol, gosto muito do basquete e gosto muito do hóquei. Eu diria que acompanho as três modalidades, sendo que eu privilegio as modalidades de pavilhão, se quisermos. Gosto particularmente do hóquei e do basquete. Portanto, tento, dentro do possível, nunca perder nenhum jogo. Portanto, é um adepto com marcação, com lugar na bancada. Certo, exatamente. Agora, infelizmente, não, mas agora eu diria que tenho sempre o lugar no sofá para ver os jogos. No pavilhão. Daquilo que vai acompanhando do desporto, qual é que foi a sua maior alegria a acompanhar a Oliveirense e qual é que foi a sua maior desilusão? Eu diria que as alegrias, ultimamente, quem nos tem dado mais é a secção do basquete, felizmente. E portanto, foram com o facto de sermos, neste momento, bicampeões nacionais, não é? Portanto, eu diria que acho que terá sido seguramente, pelo menos das mais recentes, a maior alegria que tivemos. Em termos de desilusão, por vezes o hóquei desilude-me um bocadinho, porque eu realmente gosto muito e vibro muito com o jogo e temos grandes estrelas e nem sempre conseguimos, digamos, tirar os dividendos do investimento que o hóquei tem. Mas pronto, seguramente melhores dias virão e nós vamos ter sucesso também no hóquei, com certeza. Os seus hobbies também são ligados ao desporto. Sei que gosta de BTT, gosta de andar de bicicleta por Oliveira das Mães, e além disso, quais são os seus outros hobbies? Eu diria que tenho a questão da BTT é realmente um hobby. É uma questão, todos nós devemos identificar uma atividade física que nos dê prazer, porque o exercício físico é importante, naturalmente, para todos. E eu, depois de experimentar, enfim, várias atividades, aquela que me tem agradado mais realmente tem sido o BTT, mas eu diria que é um BTTzinho, se quisermos, porque não é propriamente, enfim, eu diria que é meio passeio e meio exercício, porque, pronto, é realmente assim, não é de outra maneira. Não é? Mas é algo que lhe ajuda a abstrair é algo que me faz muito bem fisicamente, faz muito bem psicologicamente, porque uma pessoa, enquanto está a fazer exercício, portanto, está focado naquilo e, portanto, nesse aspecto faz realmente muito bem. Tenho um outro hobby que a generalidade das pessoas não conhece mesmo. Eu sou colecionador de selos. Coleciono selos desde os meus 9 anos. Todos os selos que saíram nos últimos, eu diria, desde 1979 até ao dia 2, em Portugal, eu todos os meses compro selos.
Portanto, tenho todos os selos em Portugal há mais de 40 anos. E essa paixão tem alguma justificação? Eu agora diria que quando era jovem e criança, foi um amigo do meu avô que me meteu esse bichinho. Depois fui comprando, agora aloco menos tempo a isto, a da filatelia, mas de vez em quando tiro uma tarde ou outra para organizar os meus selos e ver, porque vou recebendo todos os meses e, portanto, depois, de vez em quando, 2, 3 vezes por ano, tiro uma tarde para olhar para os selos, organizá-los e tal, e dá-me algum prazer também. Ao fim e ao resto, é uma coleção que já tem muitos anos e que eu gosto, me dá um prazer particular. Paulo Fonseca também é conhecido como sendo um oliveirense a acompanhar o ritmo da sociedade. Como é que gostava de ver Oliveira das Mães em 2030? Ou seja, nos próximos 10 anos, esta questão do 2020-2030. Olha, eu gostava de ver Oliveira das Meias numa perspectiva de continuar a haver um crescimento, sob o ponto de vista de indústria, comércio, acentuado, sob o ponto de vista eu diria mais em termos urbanos, haverem condições para que as pessoas se sintam bem a viver em Oliveira das Meias, porque havendo por um lado o desenvolvimento empresarial, as pessoas têm a possibilidade também de poderem ter os seus trabalhos e, portanto, de poderem ter os seus rendimentos no concelho, não terem que ir para fora, e eventualmente até captar outras pessoas que venham de fora para cá, para o concelho, e portanto essa componente, digamos, do trabalho e do rendimento advém por essa via. Mas depois também é preciso outras questões, no fundo, associadas ao bem-estar, ao conforto das pessoas, ou a haver, digamos, escolas confortáveis e com as valências necessárias para as crianças, haver zonas de lazer interessantes, haver zonas de distração interessantes. Enfim, eu gostava de ver o concelho, no fundo, a crescer de uma forma harmoniosa e que, não sendo um concelho, enfim, metropolitano de Lisboa-Porto, com tudo o que de bom e de mau esses concelhos têm, ou essas áreas metropolitanas têm, pelo menos ser um concelho de uma cidade pequena, mas que seja muito agradável de viver. Portanto, era isso que eu gostaria de ver, a nossa cidade, gostaria de a ver assim. Em algum momento da sua vida pensou em dedicar o seu tempo à causa pública, e com isto quer dizer envolver-se nas decisões reais em Oliveira das Mães, e com isto quer dizer envolver-se politicamente na cidade de Oliveira das Mães? Se nós entendermos como política, digamos, a prestação do trabalho cívico, se quisermos, para a população, eu posso dizer que de algum modo me fui envolvendo, na medida em que já estive nos corpos sociais do Patronato de Santo António no Pinheiro da Imposta, estou agora há algum tempo, portanto há alguns anos também aqui no Centro de Línguas, e portanto também eu diria que isto, quer a gente queira, quer não, o fazer política é o trabalhar para os outros, e portanto nessa medida posso dizer que sou político nessa medida. Na medida, digamos, político-partidária, se quisermos, nunca fui filiado em partido nenhum. Tenho que admitir que tenho preocupações a esse nível, porque acho que às vezes tenho o sentimento de que a generalidade das pessoas estão preocupadas, enfim, nas suas vidas, no seu dia-a-dia, e deixam passar, digamos, determinadas decisões um bocadinho ao lado, e não vou dizer que não me tenha passado já pela cabeça dedicar-me a essa causa mais pública, se quisermos. Não sei se num futuro, não, neste momento tenho-lhe a dizer que não. Neste momento não. Neste momento, digamos, estou aqui no Centro de Línguas. Quando sair do Centro de Línguas, vou ter que fazer aqui um período de algum recato eventualmente no futuro, não sei, mas agora neste momento o meu foco, eu diria que é família e este novo desafio empresarial, no fundo, e que foi o abraçar o projeto no Grupo Simoles, e portanto neste momento é este o meu foco.
Mas a longo prazo vê-se, a longo prazo, e se for convidado... Eu costumo dizer que o futuro a Deus pertence, portanto não sei, mas neste momento claramente não é esse o meu objetivo. Mas tem um certo gosto por esta... Eu diria que acima de tudo tenho alguma preocupação sobre o futuro. Eu frequentes vezes incito as minhas filhas, porque eu tenho duas excelentes filhas, eu diria que tenho as melhores filhas do mundo, portanto tenho essa felicidade. Os outros pais dirão o mesmo, mas eu tenho essa felicidade. E incito-as com alguma frequência a que elas se envolvam nas atividades associativas. Aliás, a mais velha foi vice-presidente aqui da Associação de Estudantes da Ferreira de Castro, a mais nova neste momento é presidente da Associação de Estudantes da Ferreira de Castro, porque eu acho que é importante nós darmos um bocadinho de nós também à sociedade e, portanto... E nesse sentido eu diria que é o que me faz às vezes pensar um bocadinho nestas questões. Mas diria que neste momento ainda não, que seguramente não é o momento para pensar de outra forma, madura, se quiser. Termino com o Centro de Línguas. No início da entrevista disse que durante estes anos que está à frente da direção do Centro de Línguas já passou várias coisas pela cabeça quando foi defrontado pelos problemas que existiam. Pergunto-lhe se este será o seu último mandato enquanto presidente da direção. Eu defendo, por norma, que os cargos não devem ser, digamos, perpétuos. Não é? Nós não nos devemos perpetuar nos cargos. E nessa medida, a razão que me fez para cá vir, eu acho que é a razão que no fundo me deve fazer sair. Isto é, o que me fez para cá vir foram as minhas filhas, que estavam cá, e a mais velha já está na faculdade, apesar de ainda estar, enfim, a ter aulas também aqui agora novamente, fez o inglês e agora está a fazer francês, e a mais nova vai para a faculdade este ano. E, portanto, eu acho que seria razoável que este ciclo mudasse para, digamos, para assumirem pais de crianças e jovens um bocadinho mais novos, para fazerem outro ciclo, digamos assim. Portanto, nessa medida, eu defendo isso. E, portanto, é provável, também temos que falar agora com pais que queiram, porque nós sabemos que as associações, infelizmente, nem sempre as pessoas, enfim, agarram estes desafios, porque isto dá trabalho, dá responsabilidade, não é? E, portanto, mas nós vamos ter que desafiar outros pais também a assumir estes desafios. É lógico que se não houvesse ninguém, nós não iríamos deixar isto ficar na terra de ninguém, mas eu estou convencido que nós vamos conseguir arranjar bons reforços. E com isso está a querer dizer que esse trabalho já está a ser desenvolvido na procura de novos elementos para a direção. Estou a dizer claramente que sim, que já tenho feito alguns contactos com algumas pessoas amigas daqui, que têm aqui os filhos e, portanto, estamos com calma, com serenidade, vamos ver se conseguimos montar aqui uma equipa de luxo, outra equipa de luxo para dar continuidade. Certo? Muito obrigado, Paulo Fonseca, por esta grande entrevista e um bom resto de mandato à frente do Centro de Línguas de Oliveira das Mães. Obrigado.